Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantas mães temos aqui? Diga amém. Quantos filhos que nasceram de uma mãe temos aqui? Diga amém. Todos, não é isso? Porque se não tivesse a mãe... eu estava, esses dias, tirando uma mini férias. Hoje é aniversário da minha esposa. Amém? E o aniversário da minha esposa caiu no Dia das Mães. Isso aí só acontece a cada lua nova. Eu fico numa sinuca de bico, né? Que eu tenho que homenagear no mesmo dia a minha esposa e a minha mãe. São as duas mulheres da minha vida. E aí eu não estaria aqui hoje. Eu estaria aproveitando o aniversário da minha esposa, né? Comemorando com ela. Mas houve um problema na passagem do pastor Paulo. E aí ele me ligou para cancelar e estar aqui para compartilhar a palavra. E a pastora estava aqui ministrando agora, e aí eu pensei, poxa, eu não deveria estar aqui. A pastora podia pregar aqui. Primeiro, porque ela é a pastora da igreja, amém, irmãos? Segundo, porque o texto que ela escolheu foi o mesmo texto que eu escolhi. Amém? Então, eu só concluo que Deus quer falar com você, amém? Aleluia. Então, eu vou falar às mães, mas os princípios vão falar a toda a igreja. Eu quero também observar que nós mandamos fazer uma lembrancinha para cada mãe, bem trabalhada, de MDF, e não aprontou. O fabricante adoeceu, infelizmente, é um irmão nosso da igreja, né? Então ele vai ficar bom, e aí provavelmente domingo que vem nós vamos entregar a lembrancinha das mães, amém? Com muito carinho, nós fizemos um investimento, e aí infelizmente não ficou pronto, né? O irmão adoeceu, infelizmente. E aí quando o pastor me deu uma ordem para estar aqui, porque de fato eu só viria se fosse uma ordem, eu entendi que Deus queria usar a minha vida para falar com a igreja, ainda mais uma vez. É nisso que eu acredito, eu não estou aqui para cumprir tabela, eu não estou aqui simplesmente porque eu sou pastor desta congregação, eu estou aqui porque eu quero e vou ser usado pelo Senhor para edificar a vida da igreja nessa noite. Se você crê nisso, diga amém. Então já está aberto o texto que eu escolhi, amém? De 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O texto, ele é um texto aplicado diretamente às mães, no que diz respeito à tarefa de casa, mas às mulheres, no que diz respeito ao seu papel na igreja. Porque sabe, essa carta aqui não é uma carta de Paulo às mães, não é. É uma carta de Paulo a Timóteo, pastor de uma igreja local. Então essa carta aqui, embora literalmente esteja falando das mães, mas ela é uma carta para as mulheres da igreja. Então é um papel assim absurdamente expressivo, o papel de mãe de toda mulher, em especial também na casa de Deus. E o texto diz: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé, diga fé, e amor, diga amor, e santificação, diga santificação, e ainda diga com bom senso, amém? Então não é uma questão de ser mãe, de ter um filho, de botar um burguelo para fora, não, é uma questão de permanecer em fé, amor, perseverança, santificação e ainda com bom senso, amém? Isso vai manter você preservado. Preservado do quê, pastor? Do fogo do inferno? Não, o que mantém você preservado do fogo do inferno é Cristo, sua redenção na cruz do Calvário. Mas então do que você vai ser preservada? Você vai ser livre do quê? De ficar fora do reino de Deus. Eu sei que muitos podem não entender essa expressão hoje, mas se você se inscrever no cursão, lá eu vou te explicar, porque eu não tenho tempo para te explicar hoje aqui. Mas acredite, existirá um reino, e alguns que acharão que entrarão, ficarão de fora desse reino. Não é ir para o inferno, é uma questão de reino. Mas como eu disse, é um assunto para outro momento. E aí eu estava analisando esse cuidado que as mães têm, espontâneo, instintivo, natural, da própria mulher. Quando você vê uma criança do sexo feminino, e aí você já vê ela brincando de boneca, e cuidando e tal, aquela coisa toda, todo um amparo, todo um cuidado. Então tem algo específico na mulher que já aponta para o fato de ser mãe, do ter nascido para isso. E aí, embora Deus tenha sido chamado de pai,
a presente geração, não só a presente geração, mas gerações passadas também, eles têm um contexto de paternidade muito depreciado, não é verdade? Então, geralmente são os pais que abandonam, geralmente são os pais que saem de casa. É muito fácil você ver mãe que tem filhos e os pais não estão presentes. É muito difícil você ver um homem que ficou com as crianças, não é verdade? Sim ou não? Aí você diz assim: pastor, é uma questão judicial. Quando o juiz ele manda escolher, ele sempre opta pela mãe. Então ele dá preferência para a mãe. Isso é verdade? Sim ou não? Sim, mas muitos nem vão a juízo. Eles simplesmente escolhem sair de casa e abandonar seus filhos. E você não vê essa figura próxima, cuidadora, protetora, que dá carinho, que dá prazer, em tese, na vida do pai. Você não vê isso. O pai, ele tem uma outra forma de amar. É uma forma distante, é uma forma bruta, é uma forma viril, é uma forma mais, podemos dizer assim, mais firme. Porém, a mãe não. A mãe, as crianças, elas reconhecem mais rápido o amor da mãe. Não é verdade? Você tira, por exemplo, pelo Dia dos Pais. Dia dos Pais é muito xoxo, não é verdade? Não há uma festa, não há um bolo, não há enfeites, não há corações, não há isso, não há aquilo. O máximo que há é uma gravatinha feita de papelão. Estou falando sério para você. Por que isso acontece? Porque eu sei que tem um aspecto espiritual. Isso não é algo tão feliz assim, porque deveria ser o contrário, uma vez que Deus se intitula nosso Pai. Então a figura paterna deveria ser uma figura de maior expressão do amor, sim ou não? Porque senão, quando nós falássemos de Deus como nosso Pai, aí todo mundo entenderia: nossa, então é nosso Pai. Se nós mudássemos tudo que está escrito na Bíblia a respeito de Deus Pai para Deus Mãe, aí todo mundo: então Deus me ama. Entendeu o que eu estou dizendo? As crianças vêm aqui, mostram o coração, dizem que ama a mãe. Eu nem acredito nas crianças. Elas nem amam ainda a mãe. Eu não sei se você concorda comigo, mas não ama você. Se ela amasse, ela não respondia, não fazia coisa errada. Então ela não ama você, mãe. Não se iluda. Estou falando algo chocante para você? Teu filho não te ama. Qual que é a prova bíblica disso? Ele é uma criança. Crianças não amam. Crianças são egoístas. Crianças são rebeldes. É que nem a vida da igreja. Sabe, quando você diz que ama a Deus e você não faz a vontade de Deus, então presta atenção, o amor do Pai não está em você. É a Bíblia que diz. Está claro agora, sim ou não? Então, quando é que o cristão é maduro? Quando ele ama a Deus. Mas ele só ama a Deus se ele conseguir ter revelação de que o Pai o ama. Por isso João disse: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Entendeu? Então a mãe passa uma vida toda amando e cuidando e guardando, como tudo aquilo que a pastora falou aqui, protegendo, alimentando, né? E aí só vai crescendo e vai tendo rebeldia, vai tendo isso, vai tendo aquilo. Eu me lembro uma vez que eu era pré-adolescente. Eu e meu irmão, pastor Paulo, e a minha irmã Sandrinha. Nós éramos duas divisões de irmãos. Eram os dois irmãos mais velhos um pouquinho, que era Israel e Alessandra, e os três mais novos, eu, pastor Paulo e a minha irmã Sandrinha. E eles viveram a juventude dele na igreja e nós vivemos nossa outra juventude à parte. Mas teve um dia, né, eu lembro que atrás do prédio da igreja tinha um lanche. E toda vez depois do culto, os jovens ficavam no lanche, conversando. E eu lembro que a gente nunca podia ficar, porque a mamãe terminava o culto e ia logo para casa, levava a gente. A gente ficava muito chateado com aquilo. Mas um dia a gente resolveu fazer um manifesto. E dissemos: mãe, hoje você vai para casa. Nós vamos ficar no lanche com os jovens conversando. Depois de muito insistir, a mamãe foi para casa e nos deixou lá. Logo nós chegamos em casa, a mãe estava jogada, chorando. Meus filhos não me amam. Lembra disso, mãe? Não vai lembrar. É interessante, as nossas histórias de antigamente é totalmente diferente as versões, não é verdade? Mas isso aconteceu, fato verídico. Chorando, porque de fato, um filho imaturo, dificilmente ele vai conseguir expressar amor por seu pai ou por sua mãe. A mesma coisa é no mundo espiritual. Dificilmente um cristão imaturo vai conseguir expressar amor pelo seu pai. A gente estava cantando aqui uma canção, então me tira o medo, né? Que me faz dizer: Moisés, vai em meu lugar. Que aquela tempestade é você, Senhor, a chuva forte é você, me faz perceber que aquela montanha estremecendo, chamada Sinai, tudo aquilo é você, Senhor. Porque se eu souber que for você, então eu vou. Então o crente imaturo,
ele não diz sim para Deus, não é porque ele não quer fazer de verdade, é porque ele não acredita que Deus é bom. Por que muito cristão não se posiciona na igreja para assumir uma posição de liderança? Não é porque ele não gosta de liderar, todos gostam de liderar, até porque todo ser humano nasceu para exercer em algum nível de liderança. Acho que você concorda com o que eu estou dizendo, mas preste atenção, os cristãos não se envolvem e não se dispõem à liderança, não é porque não querem, é porque eles não acreditam que Deus é bom. Eles acreditam que por suas falhas, se eles se posicionarem, então eles serão envergonhados. Percebe? Esse é o imaturo. O maduro não. Ele sabe, embora que o Monte Sinai esteja trovejando, embora esteja relampejando, embora haja uma tempestade, embora o monte esteja estremecendo, não interessa. Quem está lá em cima é o meu Deus. Então eu vou subir a montanha, eu vou ficar lá até te encontrar. Amém? Alguém me entende nessa noite? Diga amém. Mas eu estou falando de mãe. Amém? Então ser mãe é um presente de Deus. Primeiro porque sem mãe não existiria nunca outra geração. Concorda comigo? Então você que é mulher, saiba que você foi escolhida por Deus de uma forma muito especial para gerar posteridade. Então não haveria posteridade se não houvesse a mãe. É a primeira clareza que toda mulher tem que ter. Então você depois um dia não vai estar aqui, mas tudo que você recebeu de Deus, tudo que você foi canal, instrumento de Deus, vai permanecer aqui. Por isso toda mulher de Deus deve pregar para o seu filho, deve contar a historinha do amado coração, deve cantar canções, corinhos, apresentar o Senhor. Eu lembro que hoje nós estávamos homenageando nossa mãe no café da manhã, e aí a minha fala é muito parecida com a do pastor Paulo. Por quê? Porque é óbvio que nós agradecemos nossa mãe pelo fato de ela ter cuidado, alimentado, dela ter nutrido, guardado, ensinado, até a espelho nós agradecemos. Mas nós agradecemos primeiramente porque ela nos ensinou, nos apresentou o Salvador. Entendeu o que eu estou dizendo? Então ela nos apresentou a Cristo. E ela não nos apresentou simplesmente de contar uma historinha. Ela nos apresentou relacionando com Ele. De uma forma tão especial que um dia nós quisemos conhecê-lo. Por exemplo dela, à luz do relacionamento que nós víamos ela ter com Jesus, então nós desejamos conhecer o Senhor. E nós agradecemos por isso. Mas por que isso tem que haver? Porque no dia que ela faltar, acredita, cada pregação nossa é a voz dela ecoando nos ares da cidade. Você viu o exemplo que o pastor Aloysio deu a respeito de Batseba? Então, ela não é o modelo de mulher. Ninguém vai dar o nome da filha de Batseba. Vai, nasceu uma filhinha, nossa, vamos botar o nome dela Batseba. Alguém já botou? Não vai, irmãos. E se alguém chegar aqui na igreja, uma moça, e disser assim, qual é o teu nome? Batseba. As outras vão olhar assim. Verdade, sim ou não? Só não riu quem não conhece a história. Mas Batseba na Bíblia não é um modelo muito bom de mulher. Mas essa mulher foi mãe de Salomão, um tipo de Cristo, no Velho Testamento. E aí você viu a honra que ele deu para ela. Mesmo ela não sendo um grande modelo, ainda assim ele proporcionou honra. A Bíblia diz, você viu ele citando no livro de Reis, que ele se curvou diante de sua mãe. Por quê? Porque o que vale é a posição em primeiro lugar. Mas é interessante que cada mulher pense nisso, que toda vez que ela ensina seu filho, ela está preparando um eco de voz daquilo que ela crê, para mesmo quando ela faltar. Porque o filho vai reproduzir aquilo que aprendeu da parte da mãe. Amém? Claro que é dos pais, mas hoje é o dia das mães, então eu vou falar sempre a mãe. Amém, Josué? Mas os pais não se excusem, você também está dentro desse princípio. Então essa dádiva, esse dom, ele é tão especial, porque Deus não bolou outra forma de dar a luz a filhos. Deus escolheu que eles viessem unicamente pelo ventre materno. Simples assim. Então, qualquer outra coisa artificial, científica, tecnologicamente avançada, que você vê, não vislumbre. Deus escolheu trazer homens ao mundo através do ventre materno. Ponto. Entendeu? Simples assim. Então, você deve se sentir privilegiada. Deus escolheu dar continuidade às posteridades, aos homens, à humanidade, através de você, mãe. Amém, irmãs?
Amém, irmãos? Então preste atenção, outra luz que toda mulher precisa saber a respeito do ser mãe, é que quando ela gera um filho, ela gera um ser eterno, entendeu? Ninguém morre de verdade, nem o ímpio, nem o cristão, eles vão viver eternidade após essa vida aqui. Então se toda mãe tomar para ela essa consciência, então ela vai batalhar os dias da vida dela para definir a eternidade dos filhos, entendeu? Embora ela se indisponha com os filhos, porque hoje, infelizmente, tem muita mãe que não se quer indispor com os filhos, não é verdade? O filho vai ficar chateado, o filho isso, o filho aquilo. Preste atenção, a Bíblia diz que a mãe que bate no filho salva a alma do filho do inferno. Entendeu? Então não ligue para a lei da palmada, não ligue para essa ladainha toda esquerdista. Errou, pepeia na bumbunda. É assim que funciona. A Bíblia diz. Mas preste atenção, eu como mãe, não eu, você deve fazer de tudo para com todos, para ser instrumento de Deus, para definir o destino eterno do teu filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Não abra mão. Por quê? Porque um dia ele vai sim passar para a eternidade, e você nem sequer sabe qual é a idade que ele vai passar. Porque, infelizmente, nós vivemos uma geração que pais mais enterram filhos do que filhos enterram pais. O maior número de mortandade que acontece, o maior índice de morticínio que acontece é no meio dos jovens. Concorda comigo, sim ou não? Então preste atenção, mãe, você não sabe em que tempo o seu filho faltará. Então ele passará para a eternidade. Nessa consciência, todo pai e toda mãe deve ter como primazia definir a eternidade dos filhos. Pastor, então como é que eu defino a eternidade do meu filho? Primeiro, se ele for criança sem consciência de pecado, então você traz aqui na frente e nós apresentamos para o Senhor diante da igreja, consagramos e definimos que é do Senhor, e ele o receberá, tal qual foi Jesus e os judeus todos eram apresentados no templo. Mas depois que ele cria consciência de pecado, então, irmão, ele vai ter que decidir, mas ele só vai decidir se for colocado para ele a opção. E qual que é a opção? A única opção salvadora é Jesus Cristo de Nazaré. E percebeu o que eu estou dizendo? Então você deve saber que essa criança que está no seu colo, irmã Franciele, um dia ela vai passar para a eternidade. A pergunta é, para qual eternidade? Amém? Não estou querendo constranger a irmã não, é só um exemplo que você viu com o menino no colo. Mas vale para toda mãe. A minha apresentou Jesus. E se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, irmãos. Presta atenção. Estava falando para os pastores outro dia, né? Vislumbrando. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente fala cada loucura, né? Mas eu disse assim, puxa, melhor se esse mundo acabasse hoje, meu amigo. Pelo amor de Deus. Graças a Deus que não existe outra vida. Eu não sei como os tolos dos espíritas acreditam em reencarnação. E ainda desejam isso. Presta atenção, essa vida aqui é tão ruim, que graças a Deus que não tem outra para viver. Não é verdade? Já pensou aprender tudo de novo? Pegar todas as P que você pegou? Não é verdade? Quem lembra da surra que pegou dos pais aqui? Eu lembro, aí não lembro não. Porque quem bate esquece. Mas quem apanha nunca esquece, não é verdade? Não é verdade, filhos? Até quem está de cabelo branco lembra da surra que pegou do pai e da mãe. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Então já pensou viver esse trem tudo de novo? Aí para acabar de completar, quando você entra na vida mesmo, aí vem a peia da vida. Quem lembra da peia da vida? Eu lembro mais do que a peia da mãe, porque doeu mais. Doeu sim ou não? Doeu, a peia da vida dói mais. Mas já pensou você viver tudo isso de novo? Não dá vontade. Eu prefiro ir para a eternidade. E falo na presença de Deus. E eu sou feliz porque alguém definiu, interceptou. Porque todo mundo que nasce com o endereço certo para o inferno. Sabia disso? Não sabia, né? Pois é, teu filho nasceu e ele tem endereço eterno. É o inferno.
Não duvide disso. Teu filho nasceu para ir para o inferno. Aí entra alguém que tem luz da parte de Deus, propõe para ele a salvação. Ele crê, aceita Jesus. E aquele destino eterno que ele tinha é interceptado por causa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então agora, porque você mãe, você pai, entendeu que o que você gerou é eterno, então você agora, pela pregação do Evangelho, vai definir a eternidade do teu filho. Quem está me entendendo, diga amém. Então é uma dádiva poderosa, porque você está gerando algo eterno. Amém? Existem aproximadamente 300 passagens bíblicas que falam a respeito da mãe, ou no singular, ou no plural. E em todas elas, nós vemos por princípio que a mãe deve ser honrada. Por quê? Porque é essa prefiguração de canal de Deus para nós. Você escolhe tudo na vida. Você escolhe a cidade onde vai morar, você escolhe com quem você vai se casar, você escolhe o carro que vai comprar, você escolhe a profissão que vai exercer, sim ou não? Mas mãe, meu querido, você não escolhe. Você nasce e ela já está lá. Eu não sei que negócio é esse. Entendeu? Por isso é mais grave. Porque tudo você escolheu. Então eu posso dizer, rapaz, sei lá, uma porcaria. Posso falar, eu escolhi. Mas eu não posso falar da minha mãe. Porque Deus escolheu ela para mim. Está claro para os irmãos? Por isso a Bíblia aponta sempre para uma posição de honra. Princípios que apontam honra para a mãe. Você vê isso inclusive, em especial, nos 10 mandamentos. Não é verdade? A Bíblia não diz, honrará os teus pais. Diz, sim ou não? Não, a Bíblia faz questão de dizer, honrará o teu pai, e preste atenção, moleque, a tua mãe também. É porque é muito fácil honrar o pai é mais duro, o pai bate, não é verdade? Eu pegava 400 surras da mamãe, mas não queria pegar uma do papai. Eu peguei muita surra da minha mãe. Eu me lembro de uma ou duas no máximo. No máximo. E que ela bateu forte ainda sem querer. Depois ela ainda chorou. Porque bateu forte. Assim é a mãe. O pai não, meu amigo. Ainda mais esse pai bem aqui. Duro, meu amigo, com essa mão bruta dele aí. Peia. Quando a mãe não dava conta da gente, ela entregava para o juiz. O juiz era o papai. O papai puxava a gente pelo tornozelo, de perna para cima, e cinturão. Quando cansava, ele virava o cinturão ao contrário, fivela. Amém? Quando nós fomos crescendo, a coisa foi evoluindo. Ele era carreteiro, ele trazia aquelas cordas de nylon azul. Triscava a corda, saía do couro, uma outra corda assim. Alguém já pegou uma lambada disso? Nem queira, você é bem-aventurado, o negócio é doído. Mas preste atenção. Mãe é essa posição especial de honra. A Bíblia propõe que eu tenho que honrar meu pai, mas eu tenho que honrar também a minha mãe. Mas eu quero falar hoje sobre os tipos de mãe na Bíblia. Claro que eu não vou falar sobre todos, são inúmeros, mas eu escolhi alguns. Em especial eu quero falar de 2 tipos de mães negativos. Pastor, se eu falar de exemplo negativo de mãe, vou achar na Bíblia. Para que serve? Para você saber aquilo que você não tem que fazer. Amém, mãe? Mas ainda assim eu quero falar aos filhos. Embora a mãe, biblicamente, exerça um papel de grande, extrema, poderosa influência sobre cada filho, ela nunca será responsável pelas decisões que os filhos tomaram. Entenderam? Muito pelo contrário. Se você, filho, tomar uma decisão, tua mãe principalmente tendo ensinado o contrário, acredita, a situação, a consequência é pior ainda. E aí eu quero falar justamente desse papel de mãe, primeira mão, negativo. E a primeira mãe que eu quero falar é Agar. Exemplo negativo de mãe. Quem já ouviu falar de Agar? A primeira coisa que você sabe de Agar é que ela é a concubina de Salomão, aquela que Abraão, aquela que Sara, esposa de Abraão, em algum momento ali titubeou na fé e disse, vou ajudar Deus aqui. Já que ele disse que nós vamos ter um filho, então você vai deitar com a minha serva Agar,
e o filho que nascesse era nosso. Por que ela fez isso? Ela ficou doida quando fez isso? Sim ou não? Não. Ela fez tudo com base na lei. Estava escrito. Então preste atenção. A serva da esposa, se ela deitasse com o marido, o filho que nascesse era do marido e da esposa. Por quê? Porque a serva era da... Está claro para os irmãos? Isso era a lei que dizia. Ela não inventou algo da cabeça dela. E ela tentou dar uma força para Deus com base na lei. Só que Deus não precisa disso. Ele é o Deus da graça. Ele queria dar de graça, de forma miraculosa. Deus não precisa de uma mãozinha. Aí nasceu Ismael, a prefiguração do esforço humano. Nós sempre temos falado de Ismael aqui. E sempre nós temos cacetado Ismael. Sim ou não? Alguém aqui já viu um pastor subir aqui e falar bem de Ismael? Sim ou não? Não. Tanto é que se teu filho nascer hoje, tu nem põe o nome de Ismael. De tanto que a gente falou mal de Ismael. Mas eu quero falar bem de Ismael. E quero falar um pouquinho mais mal de Agar. Sabe por quê? Porque Agar foi incrédula. Ainda que Ismael foi gerado fruto de justiça própria, de esforço humano, Deus é bom. Deus tinha pensamentos bons a respeito de Ismael. Vamos ler isso na palavra de Deus? Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 13. O texto diz assim: mas também do filho da serva farei, então a serva ali é Agar, grande nação. Então presta atenção, não foi só Isaac que se tornou pai de multidões, Ismael também se tornou pai de multidões. E o próprio Deus prometeu, por ser ele teu descendente. Então ele considerou que Ismael também era filho de Abraão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhes o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17: Deus, porém, ouviu a voz de quem, irmãos? Do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a quem, irmãos? A Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Larga de ser medrosa, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então preste atenção. Todo filho que nascer de você é profeta de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Mas tem muita mãe que, porque ela não ouviu um anjo, assim como tal Agar ouviu, não desceu na casa dela com espada fumegante e não disse: ei, o teu filho será profeta. Então para ela o filho dela é só um bobão de um advogado, de um médico. Só um bobão, um nada na vida. Porque é isso que todo ser humano é, quando não cumpre o propósito de Deus, um bobão. Porque todo homem nascido de mulher. Tem alguém aqui que não nasceu de mulher? Então é para você. Ele nasceu com um propósito divino. Tem algo para ele cumprir aqui na terra. Ele precisa descobrir isso. Mas antes que ele descubra isso, toda mãe cristã deve descobrir primeiro. E ela deve passar a vida dizendo: meu filho é um profeta. Meu filho é um profeta das nações. Eu acho interessante a história do meu irmão, o pastor Paulo, com a mamãe. Cada filho tem uma história com a mãe, não é verdade? A dele é poderosa, porque de fato ele foi um dos filhos que deu o mais problema, mais trabalho, posso dizer assim. Mas quando ele era muito criança, a mamãe lavando roupa, ele abraçava ela e ela cantava uma canção que dizia assim: quem foi o apóstolo Paulo, um soldado de valor, venceu um bom combate, sempre ao lado do Senhor. E ali, hoje, Paulo, meu irmão,
filho da minha mãe, é apóstolo do Senhor. Simples assim. Sabe o que é um apóstolo? Sabe não, né? Ainda que ele não tenha o título de apóstolo, mas ele é um apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que recebeu de Deus uma forma clara de pegar uma igreja do nada e fazer ela existir. Sabia disso? Ele sabe o passo a passo. Ele recebeu, não foi de manual. Não procure isso em manual. É Deus quem dá. Mas alguém creu, no caso a minha mãe, e proclamou. Lembra? Creio, por isso falei. Nós cremos, por isso também é que falamos. Então você, mãe, não espere teu filho dar evidência de que ele é um homem de Deus, não. Não espere ele começar a orar e dar aleluia, sei o quê, e amar o Senhor. Ele não vai fazer isso. Mesmo que você não veja evidência nenhuma, mãe cristã, filho de Deus, ainda assim, ele é um profeta escolhido de Deus. Quer falar, mãe? Porque mãe fala, não é verdade? Sim ou não, mãe? São mais de 2.000 palavras por dia na boca de cada mulher. O marido é umas 500. Quando termina o dia, ela tem 1.500 para falar com ele. Aí ele vira para o lado e quer dormir. É por isso que dá muita confusão. A dele acabou, mas ela ainda quer falar. Aí ele fica só, Quer falar? Fala o que tem que ser falado. Quando o marido não quiser conversar, fala para os teus filhos, fica repetindo. É profeta. Profeta do Senhor. Queira o diabo ou não, é profeta do Senhor. Vai impactar a sua geração. Vai ser usado por Deus. Vai ser cheio do Espírito. Você não precisa que o anjo faça como fez com H. Mas H mesmo o anjo falando. Acabou a água. Encostou o menino. Saiu o raio de um tiro de flecha, o texto diz. Quantos quilômetros dá um tiro de flecha, Josué? Se for um bom arqueiro, pode botar chão, né? Então, irmão, ela praticamente matou o filho dela. Sim ou não? Você é mãe, acabou a água. Tu pega desse teu filho aqui e vai embora um tiro de flecha. O que você fez com o teu filho? Igual a mulher que tacou o filho na lata do lixo. Não é verdade? Porque em tese as mães são protetoras. Mas infelizmente é comum a gente ver hoje notícias de mãe que abortam, que matam filho, que abandonam na lata do lixo. Sim ou não? Foi isso que H fez. Mas presta atenção, olha para cá. H fez isso com um profeta de Deus, com alguém que Deus tinha uma promessa para ele. Então toda mãe que gasta toda a sua vida e seu tempo com seu filho, ensinando ele a arrumar o cabelinho, vestir a roupa, apertar o cinto, e amarrar o cadastro do sapato, falar papai, falar mamãe, matemática, português, vai ser doutor, vai ser médico, está acabando com a criança. Gaste seus dias falando, vai ser profeta. Vai ser profeta, é profeta do Senhor, é profeta, mesmo que ele faça tudo o contrário, creia e fale, vai ser profeta. Amém, irmãos? Eu quero declarar a todo filho jovem que está aqui, você é profeta do Senhor, escolhido da parte de Deus. Ainda que teu pai e tua mãe não falou, Deus te trouxe aqui para eu falar para você. Você é profeta de Deus, escolhido para impactar uma geração. Amém, irmãos? Mas H vacilou. É interessante que o nome de H em hebraico é voo. Então, se eu fosse dar um tema para esse tópico de H, era a mãe voadora. A mãe que está com a cabeça no mundo da lua. Não pense que eu estou brincando, não. Preste atenção. Deus te deu uma oportunidade única de gerar um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Amém? Use suas palavras e a sua fé para fazer acontecer. Segundo exemplo de mãe negativa, que eu quero dar a você hoje, Rebeca. Quem foi Rebeca? Alguém lembra? Não confunda com a Raquel. Geralmente se confunde. Mas é Rebeca. Rebeca foi esposa de Isaac, mãe de Esaú e Jacó. Lembrou agora? Então, Rebeca era noveleira. E gerou um drama familiar ali na própria família dela. Lembra? O provérbio diz que a mulher sábia edifica, a tola com as próprias mãos destrói a família. Então, uma mãe, por que existe a expressão
não sei o que, é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, não é verdade? Porque se a mãe parir 15 filhos, é 15 filhos que ela ama. Sim ou não? Sim ou não? Mas preste atenção, Rebeca não. Ela escolheu um filho. Você consegue entender o tamanho da tolice dessa mulher? Ela escolheu um filho. Já pensou, irmã Delvane? Você escolhe o Miguel. Só vou amar o Miguel. E vou bolar planos malignos com o Miguel para enganar o Adinã e ainda enganar a Manu. É mais ou menos isso que ela fez. Só que a gente lê de longe e não enxerga. Mas foi isso que ela fez. Uma mãe escolheu um filho só. Ela abortou o outro. E aí gerou ali ameaça, promessa de assassinato, tudo aconteceu ali. Porque o coração dela se voltou. Isso está lá em Gênesis capítulo 25, verso 28. O texto diz assim: Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então ela escolheu um filho. Um erro tolíssimo aqui. O nome Rebeca significa amarrar firme. Então, o coração dessa mãe se amarrou a um filho só. E a consequência, meu irmão, foi trágica. Amém? Então, por que isso serve? Que exemplo serve o de Rebeca? O exemplo que serve é que não é só um filho que vai ser profeta. Todos vão ser. Amém? Nós somos 5 filhos. Todos são profetas. Sabia disso? Porque quando a mamãe levava a gente para a escola dominical, ela não levava só um. Ela levava tudinho. Era igual aquela galinha com os pitinhos atrás, subindo uma ladeira de 1,5 km praticamente. Todo domingo, todo sábado, toda terça-feira, nós estávamos indo com ela. Então, desde pequeno, desde antes do pastor Paulo nascer, ela ia lá, um do lado, outro do outro, um pendurado no carrinho, outro no carrinho, um na barriga, outro no pensamento, que diz a história. Essa era minha mãe. Mas para todos, ela falou, vai ser profeta. Para todos. Não foi só para um. Ela não pode optar por um. Sabe o que aconteceu? Todos os meus cunhados têm chamado pastoral. Meu irmão mais velho tem um grande chamado da parte de Deus, pastoral. Eu vi meu irmão mais velho liderando célula, e só com a célula dele botar 40 jovens no encontro. Só uma célula, jovens. Meu irmão mais velho, o nome dele é Israel. Com uma célula, ele botou 40 jovens no encontro. Eu, como líder de célula, de uma célula de jovens, o máximo que eu consegui colocar foi 22 pessoas. Quando meu irmão mais velho se converteu, ele botou 40. Então o chamado dele é maior do que o nosso. Mas por quê? Tinha 5, ela dizia, vai ser profeta, vai ser profeta, vai ser profeta também. Vai ser profetiza, vai ser profetiza, vai ser profeta. Bebia, fumava maconha, matava, mas ela olhava e dizia, vai ser profeta. Dane-se o inferno. Sabe o que aconteceu? Nós somos profetas. Porque creu. Creu e falou. Quantas vezes, irmãos? Meus irmãos se arrumavam para sair de madrugada, para festa, alguma coisa assim, bem baixinho, para não acordar a mamãe. Quando eles iam abrir a porta, a mamãe aparecia que nem um fantasma atrás deles, com óleo ungido. E passava na nuca deles assim, ó. Ninguém sabe o que ela dizia, porque ela fazia assim, ó. Mas eu sei o que ela dizia. É profeta. Alguém me entende? Criei, por isso falei. Mesmo eu trabalhando na polícia, ela fazia isso comigo. Eu saía de madrugada, bem baixinho, para não acordar ninguém. Lá aparecia o fantasma. Mamãe, atrás de mim. Dava a mão na minha cabeça, ungia com óleo ungido e declarava, não vai pegar nem um tiro. Porque é profeta. Amém, irmãos? Da parte de Deus eu estou dizendo isso para você. Então não seja como Rebeca. Se Deus te deu 10 filhos, os 10 são promessa do Senhor. Os 10 vão ser profeta do Senhor. Aleluia. Então eu quero ir agora aos exemplos positivos. O primeiro é Sara, um símbolo de mãe na fé. A história de Sara é muito clássica, não é verdade?
Todo mundo conhece. Mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, também diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder, diga poder, de ser mãe. Por que poder? Porque Sara era velha. Sara era estéril. Seu útero estava ressequida. Ela já tinha passado da menopausa, a léguas. Não prestava mais para gerar. Aí veio sobre ela o que, irmãos? Diga comigo: poder para gerar um filho. Sabia que é isso que Deus colocou em você? Teu filho na carne, você não precisou de poder. Não precisou. Mas para gerar um homem de Deus, você precisa de poder que vem do alto. Busque no Senhor a unção que te capacita para proclamar as verdades da parte de Deus na vida dos teus filhos. E um dia, irmã, não muito distante, você vai ver teu filho e tua filha sendo usado poderosamente por Deus. Não interessa se ele não concorda com você hoje, dane-se o inferno e dane-se o que o diabo botou na mente deles. O que interessa, mãe, é se você crê e se você fala a respeito daquilo que você crê. Mesmo que a cabeça do teu filho pareça cabeça de vento, não interessa. O que interessa é o que está no teu coração. Você crê, você fala da parte de Deus. E mesmo o diabo não querendo, ele não tem parte com você. Você é de Deus. Mesmo todo o inferno não querendo, no futuro muito próximo, você vai contemplar seus filhos sendo usados poderosamente por Deus. Falo da parte de Deus para você. E Sara creu. Versículo 12: por isso também de aliás já amortecido, porque Abraão também era velho, saiu a posteridade tão numerosa, de uma velha com velho, 100 anos e 90 anos, a posteridade mais numerosa que a terra conhece. A única posteridade depois de Adão, porque todo mundo veio de Adão, mas é a única posteridade que dá para dizer: ei, veio de Abraão, veio de Sara, está lá até hoje. Judeu, israelita, vieram de Abraão, sangue e carne de Abraão. A maior posteridade, o maior progresso de geração, saiu de um velho com uma velha, porque a Bíblia diz: desceu poder no ventre dela, da parte de Deus. O eco da fé dela está saindo no som da minha voz hoje, porque ela creu tudo aquilo que ela creu. Nós, as famílias benditas, fomos abençoados com a bênção de Abraão e de Sara. Um outro exemplo positivo, Joquebede. Alguém conhece Joquebede? Poucos falam dela, não é verdade? Mas Joquebede foi mãe de Moisés. Sabia disso, sim ou não? E ela foi também babá do filho dela, não é verdade? Então, para encurtar a história, na época que Moisés nasceu, havia um decreto de Faraó que se matasse toda criança nascida do sexo masculino. E ela ignorou o decreto e lançou o menino nas águas. Quem lembra da história? Lá na frente, ela manda a filha dela vigiar para onde vai aquele cesto com o menino dentro descendo. Qual era o nome da filha? Miriam. Então Miriam vai brechando, olhando. Só que lá adiante tem uma moça tomando banho com as criadas dela. Quem é? Filha de Faraó, filha do homem mais rico do mundo na época. Quando ela manda a criada tirar, ela tira o menino. Você não conhece a história talvez, mas nesse inteirinho, Miriam já está no meio das mulheres. Quando a filha de Faraó olha para Moisés, acha o menino bonito, diz a Bíblia, e diz: eu quero ele para mim, vai ser criado como se fosse meu filho. Ela diz. Aí Miriam está do lado,
e diz assim: a senhora quer que eu procure uma babá para ela? Sim, pode ir. Aí ela vai aonde? Mãe, achei um emprego para ti. Você vai ser babá de Moisés, seu filho. É isso que está na Bíblia. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Versículo 5. Versículo 5: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã aqui não é irmã da mulher, da filha de Faraó, não, é a irmã de Moisés, dizendo à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Então ela recebeu para criar o próprio filho. A mulher tomou o menino e criou. Sabe qual que é a porção de Joquebede aqui? Presta atenção. Muita criança morreu naquele dia. Muita criança morreu naquele tempo por decreto do rei. Muita gente morreu e muita gente está morrendo hoje. Muitos jovens estão morrendo hoje porque mães não creem. Entendeu o que eu estou dizendo? Então muitos jovens estão morrendo. Muita mãe vê o filho saindo para as drogas. Muita mãe vê o filho saindo para a festa, para a prostituição, e fica inerte, passiva, e o filho morre. Muitas mães até proclamam que o filho vai morrer. Elas abrem a boca para dizer. Mas Joquebede não. Mesmo no tempo de muita morte de criança, ela disse: o meu não vai morrer. Ela não jogou o menino no rio para morrer. Tanto é que ela blindou. Não sei se você percebe, mas o produto que eles colocam aqui no cesto está, como eu posso, impermeabilizando o cesto, para não entrar água, para que a criança não morra. E o fato dela mandar a filha seguir é justamente para guardá-lo do perigo. E aí, por causa da fé dela, o filho dela nasce, cai certamente aonde está a filha de Faraó. E sabe qual que é o resultado? O nome Joquebede significa glória de Deus manifesta. E aquele menino que ela creu que era profeta, mesmo que ninguém tenha falado para ela, presta atenção, ninguém falou para ela, mesmo assim ela creu que o menino era profeta. Sabe qual é o resultado? Moisés cresceu, libertou o povo do Egito, e no cume do Monte Sinai manifestou a glória de Deus. Essa foi Joquebede. Um outro exemplo, Ana. Ana você já conhece, é uma mãe suplicante. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, o texto diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei. Então presta atenção. Olha uma mãe consciente, irmãos. Sabe qual que é o problema de muita mãe parideira, com respeito a todas as mães? É que parir um filho não é um milagre. Não é. É tranquilo, é fácil, é natural ter um filho. Mas para essa mãe aqui não. Ela sabia que ela só poderia ter se do alto descesse poder sobre ela. Então ela faz a oração que nunca Deus negaria. Ela diz: o Senhor me dá e eu te dou o meu filho. Esse é o voto de Ana. E o restante da história você conhece. A Bíblia diz
que Ana achou favor diante de Deus. Ela encontrou graça diante de Deus. Por que ela encontrou graça? Porque ter filhos com todas as condições não precisa de ter fé, mas ser estéril para ter filho precisa de ter fé. Então tem muita mãe que ela não é pastora, ela não é líder de célula, ela olha para o casamento dos pastores e vê um casamento modelo. Ela olha para algumas famílias na igreja e vê aquele padrão e vê que os filhos vão ser pastor, né? Você vê aqui o Rafaelzinho do pastor Diego, é uma miniatura de obreiro. O menino ora, declara, ninguém entende, né? Já começou falando língua estranha, batizado desde cedo. Porque menino é assim, né? Do sexo masculino, ele vai aprender a falar lá para 5 anos. A menina não, com 1 ano e meio ela já dá bom dia mamãe, bom dia papai. O menino não, né? Filho do Diego, a gente fala com ele, e aí? É o máximo que ele fala, é o mais inteligível que dá para entender. Mas já é miniatura de obreiro. Aí você olha, nossa, a família do pastor Diego é bonita. Também ele é pastor, a esposa dele é uma obreira, vai ser pastora. Tem muita irmã que não é, e nem líder é, talvez nem seja, mas não muda o fato que teu filho nasceu para ser profeta. Se você não quiser fazer nada para Deus, faça pelo menos isso. Proclame na vida do seu filho. E cada alma que teu filho ganhar vai ser eco da tua voz, não só aqui, mas no reino dos céus. E cada alma que se converter, porque o teu filho se tornou profeta, porque você proclamou, vai chegar com o teu nome no reino dos céus. Quem me entende e crê nisso, diga amém. Fica de pé comigo, por favor. Para parecer que a gente está terminando, que nem diz o outro, né? Quero falar só de 2, rapidinho, porque você está em pé. Eu quero falar de uma mulher chamada Rispa. Alguém conosco? Rispa. Ninguém nunca ouviu esse nome. Vou falar de uma mulher bíblica chamada Rispa. Conhece, pastora? Nem eu conheci ela hoje. Deus me apresentou, falou, Marcelo, isso aqui é Rispa. Rispa, isso aqui é Marcelo. Rispa, ela era concubina de Saul, o rei Saul. O rei Saul maltratou um povo chamado Gibeonita. Quando Saul e Jonathan morrem, os gibeonitas aparecem para vingar o que ele havia feito com eles. Davi, agora rei, se apresenta. E quando ele se apresenta, ele pergunta por que aquele povo está atacando ele. E o rei de Gibeão diz, conta a história, né? O rei Saul maltratou a gente nunca teve uma terra para morar, porque ele acuou a gente, toda terra que a gente entrava ele expulsava a gente, e eu vim agora requerer o que é meu, e vou matar todo mundo. Davi falou assim, pede o que você quiser, e eu vou te dar. Ele disse, eu quero 7 homens, descendentes de Saul, para eu matar. Davi, incrivelmente, pegou 7 homens, e entregou. 2 deles eram filhos de Rispa, 2. Só Rispa fez o que eu vou ler para você agora. A Bíblia diz que ele enforcou os 7, e o cadáver deles caiu naquele local, juntos, 7 corpos. Mas só Rispa fez o que eu vou ler para você agora. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre ele caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Presta atenção. Eu já ensinei para você aqui que quando a Bíblia fala de animais, lá no Éden, né? Então Deus criou o homem à imagem e à semelhança, e disse Deus:
dominai sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Quem lembra disso? Eu expliquei para você que aquela fala era literal, quando você olha para o Velho Testamento de um aspecto histórico. Mas quando você olha para o Velho Testamento de um aspecto alegórico e profético, então são todos demônios. Quando a Bíblia fala aves do céu, ela está falando de demônios, principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Quando a Bíblia fala de animais do campo, ela está falando dos demônios que atuam na terra. Essa mulher aqui tinha 2 filhos mortos. O corpo dos outros homens que caíram, as mães não foram lá. As aves do céu vieram e as bestas do campo vieram e comeram a carne dele. Mas os filhos dela, não. A história era a mesma para ela e para as outras mães, mas a atitude dela foi diferente. Pastor, o que significa isso? O que significa é que mesmo que teu filho não esteja na presença de Deus hoje, mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele não seja alguém voltado para Deus, não interessa, se posicione. Tem muita mãe que infelizmente aceitou a condição do filho. Ela aceitou de 2 formas. Primeiro, ela deixa a situação acontecendo, ela não se posiciona. Sabe, eu vou dizer, nós fizemos tudo de errado, mas na nossa casa não podia fazer lá nada de errado, porque havia um posicionamento. Eu vi minha mãe expulsando meu irmão mais velho de casa. Eu vi, quer ser errado, vai embora daqui. Eu vi, aqui não. Esse é o posicionamento de mãe, de pai, firme, mostrando que não comunga com aquilo. O outro posicionamento é espiritual, contra o inferno, porque na verdade tudo é inferno. Se for uma má companhia, é demônio se aproximando. Se for uma mulher ou um homem que não é de Deus, é inferno se aproximando. Vai destruir a vida do teu filho, vai comer a carne e os ossos do teu filho. Mas você, mãe, faça como rispa, proteja ele, expulse as bestas feras, expulse as aves do céu, mas guarde o seu filho. Você tem autoridade espiritual sobre a vida do teu filho para determinar como vai ser. Não olhe pelo que você veja. Ele pode ser traficante, ele pode ser prostituto, ele pode ser homossexual, ele pode ser o que for, não interessa. É teu filho, herança do Senhor, promessa de Deus. Abra a boca, expulse as aves do céu, expulse os animais do campo. É teu filho. Se você crê, amanhã será profeta. E a última mãe é a mãe de todas. Qual é o nome dela? Maria. A mãe das mães, o maior modelo. Não é verdade? Deixa eu te contar um contexto que ninguém conta de Maria. Quer ouvir? Ninguém conta. Então, primeira mão aqui. Não vou contar não, vou contar só domingo que vem. Aí a mãe aqui nem dorme hoje, né? Mas vou te falar. Quando eu digo que ninguém conta, é porque eu nunca ouvi. Se você ouviu, então, amém. Mas a Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que todo israelita, todo, sabia que uma virgem iria ficar grávida e que aquele filho seria Jesus, o Salvador. Todo israelita sabia. Aí você se admira de Maria. O anjo chega. Aí alguns dizem assim, imagina você, o anjo chega, você está virgem, vai ficar grávida. Não dá para imaginar, porque não foi assim o contexto. O contexto foi o seguinte: é que toda mulher virgem, que era carnal, tudo que ela queria era encontrar um homem para tirar a virgindade dela, para casar com ela e ter uma família. As moças de Deus não. As moças de Deus daquela época sabiam o que estava escrito. O que estava escrito? E a seu tempo descerá sobre uma virgem o poder do Espírito Santo, ela conceberá, dará a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Toda moça virgem sabia disso, que isso ia acontecer, mas Maria não queria perder a virgindade. Então Maria chegou no tempo de casar, apaixonou por alguém, estava casando, mas ainda era virgem, não tinha casado, ela era noiva. Só que ela sabia,
Agora olha para Maria, a mulher de Deus. Eu acredito que ela não estava muito feliz porque ia casar. Ela estava meio feliz porque ia casar, mas ela estava meio triste, porque se ela casasse e perdesse a virgindade, não seria ela a escolhida. Entende o que eu estou dizendo? E ela está nas vésperas do casamento. Ela vai ficar feliz porque ela ama José, diz a Bíblia. Mas quando terminar ela vai ficar triste, pelo simples fato porque depois que ela perder a virgindade, não é mais ela a mãe do Salvador. E quando ela está se preparando meio triste e meio alegre para o dia do casamento, para a noite de núpcia, entra na frente dela um anjo e diz: salve, agraciada, é você. Serás cheia do Espírito Santo, conceberás e dará à luz um filho. O nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Eu imagino Maria tendo um alívio. O sonho dela a vida inteira, porque sabia o que ia acontecer. Será que sou eu a virgem? Quantos rapazes não cantaram ela para tirar a virgindade dela? E ela dizendo: se eu perder a virgindade, como que eu seria a mãe de Salvador? E ela se guardou. Mas ela ia perder para o marido dela. Então, nos 49 minutos do segundo tempo, alguém bate uma falta do meio do campo, o anjo aparece, e é ela, a agraciada. Maria não é Deus, está longe de ser Deus, ela é um ser humano, pecador, igual eu e você. Não em Deus e Maria, mas presta atenção: se mães tem que ter honra, que dirá a Maria? Concorda comigo, sim ou não? É mulher honrada. Por quê? Não é só porque ela disse sim por propósito, não. É porque ela creu no que estava escrito. E ela preparou esse sim durante todo o percurso da vida dela. Ela desejou, ela vinha para o culto, ela ouvia a pregação, ela ouvia o pastor dizendo: Deus vai usar você, Deus vai chamar você. Ela ouvia todo dia Deus falando através dos pastores: você é a mulher que eu escolhi para fazer revolução, para gerar filhos, profetas desde a infância. Elas ouviram N pregações, Maria ouviu, mas sabe qual que foi a diferença? Ela creu, o sim já estava na boca dela há muito tempo. E quando o Senhor chegou, chamou, veio a bonita frase dizendo: eis aqui a tua serva, eu sou tua serva, eu já estou preparada para isso, desde que eu me entendo por gente. Faça na minha vida conforme a tua vontade. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Mesmo que teu contexto não se enquadre no que eu estou dizendo, não interessa, você é escolhido de Deus. Todos vocês que estão aqui são escolhidos do Senhor, escolhidas do Senhor. A diferença, irmão, está se você crê ou não. Então creia, porque um dia o Senhor vai ficar diante de você, vai dar um chamamento no teu coração. Qual que é a fala que você vai dar para Ele? Se prepare para dizer como Maria: eis-me aqui, eu sou teu servo, eu sou a tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Oh, aleluia. Fecha teus olhos. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Deus, Ele te ama, e é por isso que Ele te escolheu, e Ele te chama pelo teu nome. Eis-me aqui, frustrado outra vez, oferecendo tudo a ti. Pela graça me salvou. Eis-me aqui,
no colo do seu amor. Na tempestade eu vi sua voz. Pelo nome me chamou. Você consegue ouvir a voz dele chamando pelo teu nome? Pelo nome me chamou. Cante, Senhor. Ouça a voz dele chamando você pelo seu nome. Ouça a voz dele. Oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui No colo do seu amor, na tempestade ouvi o chamar. Pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Você, mulher, tanto você que é mãe já teve filho, quanto você que é jovem e ainda não teve filho, que acredita que foi com você que Deus falou hoje, e que Ele te chama para gerar crianças, profetas desde a infância. Você que crê, vem aqui à frente para que eu vou orar por você. Do começo. Eis-me aqui. Diga isso ao Senhor. Seja a tua fala igual a de Maria nessa noite. Prostrado outra vez. Você está dizendo sim para Deus, não é para o pastor Marcelo, é para o Senhor. Tudo a ti. Pela graça me salvou. Isso. Você está dizendo sim para o Salvador da tua alma. Teu amor maior. Aqui no colo do seu amor.
sua voz. Pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Encontra o Senhor agora. O Senhor encontra você agora. O Senhor encontra você agora. O Senhor encontra você agora. Xerecova na bacanta na baixê. Eis-me aqui, prostrado outra vez. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Na presença de Deus. Você está na presença do teu amado, da tua alma. Na presença dele agora. Eis-me aqui, Decova na basura, decotecova na baixei. No colo do seu amor. Drega na manai, sur decotecova na baixei. A tempestade ouviu sua voz. Venda na massura, decova na Pelo baixei. nome me chamou. Venda na massura, decotecova na baixei, decanta na manai. Pelo nome me chamou. Sur decotecova na vai, sur decotecova na baixei. Venda na massura. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o que está no coração. A tua palavra não volta vazia, mas faz o que te apraz e prospera no propósito para o qual o Senhor designou. Cada coração aqui, de cada mulher, isto é, de cada mãe, porque aquela que não foi, vai ser. Andarabassuri de Cotecova na Baixei. Xandarabassuri de Cotecova na. Assim diz o Senhor para você. Salve, agraciada. Decote andarabassuri de Cova na Baixei. Dandarabai sanda cantarabachei. Serás mulher cheia do Espírito Santo.
E cada criança que você gerar, seja do teu ventre natural, seja do teu ventre espiritual, será profeta nas nações. Eles manifestarão o reino de Deus. Eles expandirão o rei de Kovanai, Sriandarai, Sedekovanai. Você é escolhida minha, diz o Senhor. Nunca duvide, você não é normal. Você não é uma mulher normal. Você é escolhida minha, diz o Senhor. E cada criança que eu der para você cuidar, seja do teu ventre ou não, eu vou te usar, diz o Senhor. Eu vou te usar. E essas crianças serão profetas nas nações, porque você estará cheia do Espírito Santo. Você é minha serva, diz o Senhor. E na tua vida vai se cumprir segundo a minha vontade. Estenda as mãos aos céus e diga: Senhor. Estenda as mãos aos céus e diga: Senhor. Mais forte: Senhor, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Reunião encerrada. Amanhã às 6 horas da manhã nós temos oração aqui. E às 6 horas da tarde também. Reunião, propósito de 21 dias de jejum para liberar a fé. Crie, por isso falei. Uma boa semana a todos. I will fly.